Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube, né? Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai também ao Facebook e ao blog. O blog tem muita informação, muita imagem, vídeo. Vai lá, é o mais acessado, acho, das minhas mídias. O blog é o mais acessado. Vamos lá, liturgia referente ao dia 26 de agosto de 2026, quarta-feira, 21ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando, com este lenço no pescoço. No rito temos a missa escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico na Paróquia Central, em Colatina. Vamos às leituras. Primeira leitura... Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 6º ao 10º e 16 ao 18. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Olha que mensagem bonita. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas, é a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 127 na Bíblia Vulgata, ou 128 na de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 4º ao 5º, refrão 1º A. Felizes todos que respeitam o Senhor. Repitamos. Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. Repitamos, felizes todos que respeitam o Senhor. Vamos aclamar o Santo Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente, que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos à exegese, né, à explicação da revista Igreja em Oração sobre Mateus 23, versículos do 27 ao 32. Vejamos o que diz aqui esta fonte de informação. O Evangelho é a continuação da censura de Jesus à hipocrisia farisaica, que está em Mateus 23, versículos do 1 ao 36. Jesus denuncia a falta de coerência entre palavra e vida prática, entre aquilo que é interior e aquilo que é exterior. A imagem do sepulcro caiado fala por si. A hipocrisia é como um túmulo enfeitado. Por fora parecem belos, mas estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão por dentro. Qualquer ação hipócrita é condenável por si, mas a hipocrisia religiosa toma aspecto ainda mais deplorável e repugnante. Por isso, o discípulo do reino não só deve condenar a hipocrisia, mas ele mesmo deve comportar-se coerentemente com os ensinamentos do Mestre Jesus. Cristo critica aqueles que parecem exteriormente justos, mas o coração está tomado de injustiça. Em outro versículo, Jesus ensina a correta vivência da fé e dos mandamentos. Por exemplo, deve-se pagar o dízimo, mas não se pode deixar de lado o mais importante da lei de Deus: o direito à misericórdia e à fidelidade. Vamos agora aos santos do dia, porque eles tiveram fidelidade à palavra, a Jesus. São Zeferino é santo do dia, 26 de agosto, foi papa. De acordo com o site A12, ele exerceu um dos pontificados mais longos da Igreja de Cristo, de 199 a 217. Então aí eu vejo 18 anos de pontificado, né? Não é isso? Bem, foi o 14º Papa. Enfrentou um período difícil e tumultuado, com perseguições contra os cristãos, e um período de heresias que abalaram a igreja mais que os próprios martírios. A confusão era generalizada, uns negavam a divindade de Jesus Cristo, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo, profetizando e pregando o fim do mundo. Mas o Papa Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato e amparado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Com isso, ele se livrou dos hereges. Ele se uniu aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos. O Papa Zeferino tinha um grande aliado, o diácono Calixto, que seria o próximo Papa. Olha como é importante você ter bons aliados.
ele determinou que Calixto organizasse cemitérios cristãos, onde os fiéis pudessem sepultar seus mortos e prestar homenagem aos mártires. Este trabalho foi a origem das catacumbas romanas, lugar histórico que testemunha grande parte da história cristã católica. O Papa Santo Zeferino, na verdade, São Zeferino, né? Quando começa com uma consoante, se diz São Zeferino, quando o nome começa com a consoante. Quando começa com vogal, aí se diz santo, né? O Papa São Zeferino foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu. Agora sim, né? Começa com a vogal, Santo Irineu. No ano 217, foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, na Itália. São Zeferino, rogai por mim, rogai por nós junto a Jesus Cristo. Os santos estão em comunhão com Deus. Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia, é do dia 26 de agosto. Como o Brasil, a Polônia também é consagrada a uma Nossa Senhora Negra. A rainha da Polônia é venerada sob o título de Nossa Senhora de Częstochowa, ou Nossa Senhora do Monte Claro, como é conhecida no Brasil. Sua data é 26 de agosto. A pintura de Maria é tradicionalmente creditada a São Lucas Evangelista. No entanto, sabe-se que a estampa foi um presente de Santa Helena a seu filho, o imperador romano Constantino. Ele a conservou na Capela Imperial e espalhou inúmeras cópias pelo mundo. O príncipe Ladislau Opole, do Principado da Rutênia, grato à Virgem por ter obtido graças extraordinárias na defesa do seu castelo, levou uma cópia do quadro A Colina de Jasna Góra, Monte Claro em português, na Polônia, onde foi construído um santuário em sua honra. A imagem milagrosa traz em seu rosto sinais da violência para representar a nossa fragilidade e sofrimentos. Desde sempre, monarcas, papas e pessoas comuns se dirigem à Virgem, que em sua mão indica Jesus, a quem ela nos leva e nos conduz. Então, é uma santa padroeira da Polônia. Nossa Senhora de Częstochowa, rogai por mim, rogai por nós. São Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é comemorado em 26 de agosto. Seu sacerdócio prefigura o de Cristo. Você sabia disso? Pois é, de acordo com a carta aos Hebreus. O martirológio romano diz que ele foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que cumprimentou e abençoou Abraão, o pai da fé, quando este retornou vitorioso, dando ao Senhor um sacrifício santo. Como figura típica de Cristo, tem sido interpretado como rei de paz, da paz e da justiça e sacerdote eterno. A etimologia informa que o nome Melquisedeque vem do hebraico. No Velho Testamento, é um sumo sacerdote notável, profeta e líder que viveu depois do dilúvio e durante o tempo de Abraão. Foi chamado de rei de Salém, Jerusalém. A referência, com poucos detalhes, encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 14, versículos do 17 ao 20. Então, é uma informação sobre o santo. Eu conheço uma pessoa que se chama Melquisedeque. Bem, vamos a outro santo. Santa Joana Isabel Biquier Desage. É santa do dia 26 de agosto, foi virgem, morreu em 1838. Fundou a Congregação das Filhas da Cruz. Santa Maria de Jesus Crucificado Bouardi. Foi virgem e morreu em 1878. Nasceu na Galileia e foi educada na França. Ingressou nas Carmelitas Descalças e fundou os conventos da Ordem de Mangalore, na Índia, e também Belém, Palestina. Santa Teresa de Jesus
Jorné e Bars é do dia 26 de agosto. Foi virgem, morreu em 1897. Foi uma religiosa espanhola, fundou o Instituto das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. Um decreto da Santa Sé a proclama padroeira dos anciãos do Brasil. Bem-aventurado do dia 26 de agosto é o beato Tiago Retouret, presbítero e mártir. Morreu em 1794. Foi religioso carmelita do mosteiro de Limoges, preso durante a maldosa Revolução Francesa numa galera, uma pequena embarcação. Ali ele morreu de hipotermia. Muito frio, né? Puxa vida. Bem-aventurada do dia 26 de agosto é a beata Lourencia Harazimive. Foi uma virgem mártir, morreu em 1952. Foi religiosa da congregação de São José na Ucrânia. Prestava assistência aos fiéis na falta de sacerdotes desaparecidos nos campos de concentração soviéticos. Foi presa e deportada para a Sibéria, onde morreu de tuberculose. Bem-aventurado do dia 26 de agosto é o beato João Paulo I. Olha, de acordo com o site do Vaticano, João Paulo I foi o primeiro papa a falar na primeira pessoa do singular e não usar o plural, majestatis, levando também para o trono de Pedro a sua precedente atividade pastoral, realizada na proximidade às pessoas, na capacidade de escuta e com empatia. O Papa João Paulo I era um homem de cultura sólida, profunda, mas nunca elitista, capaz de filtrá-la por meio de uma autêntica atitude de humildade. Humilitas era de fato o seu tema episcopal, inspirado em São Carlos Borromeu, e depois também o quis no brasão papal, juntamente com as três estrelas, símbolos das três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que foram estipuladas pelo apóstolo São Paulo. Albino Luciani, o nome verdadeiro dele, nasceu em Canale d'Agordo, na região de Belluno, na Itália, em 17 de outubro de 1912. Sua família era pobre, como ele mesmo recordava, o que lhe permitiu conhecer a fome e, portanto, mais tarde compreender as necessidades das pessoas. Aos 11 anos, ingressou no seminário interdiocesano e 5 anos depois no seminário gregoriano de Belluno para os estudos secundários, filosóficos e teológicos. Em 1935 recebeu o diaconato, sendo ordenado sacerdote no mesmo ano. No outono de 1937, com apenas 25 anos, o padre Albino foi chamado a Belluno para ser vice-reitor do seminário gregoriano, ao mesmo tempo professor do ensino médio e de aulas de teologia. A partir dali, percorreu toda a hierarquia eclesiástica, sendo bispo em Vittorio Veneto, patriarca em Veneza, e pelas mãos do Papa Paulo VI, cardeal. Por fim, foi eleito Papa em 26 de agosto de 1978 com o nome de João Paulo I, em homenagem aos seus 2 últimos antecessores, Papa João XXIII e Papa Paulo VI. Ele morreu cerca de um mês depois, com apenas 65 anos de idade, em 28 de setembro de 1978. Eu me lembro da época, até noticiei como repórter. Imediatamente após a morte do Papa Luciani, de muitas partes do mundo chegaram pedidos de fiéis para a abertura da causa de canonização. O processo foi iniciado em 1990 e concluído em 3 de outubro de 2021, quando o Papa Francisco autorizou a Congregação para Causas dos Santos a promulgar o decreto relativo ao milagre atribuído à sua intercessão. No dia 4 de setembro de 2022, o Papa Francisco, na Praça São Pedro, proclamou que o venerável servo de Deus, João Paulo I, Papa, será doravante chamado Beato e será celebrado todos os anos
nos locais e segundo as regras estabelecidas pelo direito em 26 de agosto. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.